Bom, então, na aula de hoje, dando prosseguimento aí, fechando essa parte de probabilidade, né? Essa breve pincelada sobre o conteúdo de probabilidade, a gente vai falar aqui um pouquinho, mas tipo um pouquinho mesmo, né? Perto do que deveria ser dito, sobre probabilidade condicional, né? Bom, acredito que uma boa parte de vocês tenha visto isso, nem que seja de maneira superficial lá no ensino médio. E, como eu falei, por conta da nossa limitação de tempo, né, que a ementa não nos dá assim tanto tempo para nos aprofundarmos, né, mais nesse conteúdo. O que vocês viram lá no ensino médio vai servir de uma ótima base, não vai dar para aprofundar muito mais além do que aquilo não, ok? Então, probabilidade condicional, né? Alguém lembra do que se trata? Qual seria uma definição ou um exemplo de probabilidade condicional, né? O que ocorre a vocês quando se fala nesse termo? Alguém aí lembra disso? E aí? Ninguém? Uma das maneiras mais diretas da gente definir esse conceito é a gente afirmar o seguinte, né? Vou até colocar aqui, ó, dessa maneira. Espera. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. Tamanho 12, acho que tá bom. Então, o que a gente chama de probabilidade condicional pode ser definido de maneira mais direta dessa forma aqui, como a probabilidade condicional do evento A uma vez que B tenha ocorrido, tá? Então, o que isso quer dizer? Primeiro, vamos colocar aqui a notação, né? A notação utilizada. Essa frase aqui, ela pode ser toda colocada nessa seguinte notação: probabilidade do evento A ocorrer, dado que o evento B já tenha ocorrido. Tá? Toda essa frase pode ser sintetizada aqui nesse símbolo, certo? Então, a ideia de probabilidade condicional, ela funciona como se fosse uma forma de você limitar, né, o seu espaço amostral, né? Porque agora, quando você impõe a condição de que um evento ocorreu para que o outro possa ocorrer, né, o seu espaço amostral já não é todo aquele leque de possibilidades inicialmente dado, né, lá pela letra ômega que a gente viu na aula passada, né? Ele fica mais restrito, né? Ele fica mais restrito à quantidade de elementos, né, relacionados ao evento B, tá? Então, a primeira coisa, o primeiro fenômeno que a gente observa quando se fala de probabilidade condicional é uma redução do nosso espaço amostral, certo? Então, com isso, a gente consegue tentar entender melhor como que se calcula esse tipo de probabilidade, né? Vamos fazer aqui um desenho para ilustrar. Eu não vou fazer uma demonstração formal, né, disso. Seria um tanto longa demais e utilizaria outros conceitos que eu não passei para vocês, mas dá para entender tranquilamente, né? Então temos aqui esse retângulo representando todo o nosso espaço amostral, né? Espaço amostral ômega,
que significa o que? Significa a coleção de todos os possíveis eventos, né, que podem ocorrer de um determinado fenômeno. Então, e de todos esses possíveis eventos, vamos selecionar 2 eventos possíveis, né? Vamos pegar aqui o evento A, vou representar aqui por esse círculo, ou essa forma aqui, né? Não seria um círculo, seria mais para uma panqueca mesmo, né? E vamos pegar um evento que está relacionado a A, né? Afinal de contas, para a gente falar de probabilidade condicional, a gente impõe essa condição, né? A ocorrência de um dado evento, dado que o outro evento já ocorreu. Então, existe uma espécie de intersecção entre esses eventos, né? Então, eu posso imaginar esses eventos se intersectando dessa maneira aqui, ó. E esse aqui sendo o evento B, né? E essa região toda aqui, a intersecção entre A e B. Melhor ainda, vou colocar isso aqui, uma cor um pouquinho mais clara. A intersecção entre A e B, né? Então vou representar aqui o que essa região significa. A intersecção com B, certo? Então, uma maneira da gente entender como funciona o cálculo da probabilidade condicional, isso lá no livro que eu indiquei para vocês lá do Gelson Iese, ele não coloca exatamente dessa maneira, né? Ele trabalha dessa maneira como se fosse uma forma alternativa em alguns exemplos, né? Mas lá na hora de expor a teoria ele não deixa claro que as coisas podem ser escritas desse jeito, tá? Então eu vou escrever isso aqui e a gente vai trabalhar os 2 jeitos, essa forma e o jeito como o Gelson Iese apresenta também, né? Então, a probabilidade do evento A ocorrer, dado que o B já ocorreu, seria o que? Como eu disse, o nosso espaço amostral, agora por conta dessa limitação, né, que eu tenho que considerar que um evento B ocorreu, né, ele passa a ser, ele não é mais um ômega, ele é apenas os elementos, né, que formam o conjunto B. Então vou colocar aqui como a quantidade de elementos de B, n de B, certo? Então, para eu poder calcular a probabilidade de A dado que B ocorreu, seria, tenho aqui meu espaço amostral e o evento em si que eu quero calcular é a intersecção entre os eventos A e B, ou seja, a quantidade de elementos que existe nessa intersecção entre A e B. Ok? Então, essa seria a maneira intuitiva, né, da gente dizer por que essa fórmula do cálculo da probabilidade condicional funciona dessa maneira. Beleza? Até aí alguma dúvida, gente? Ou não? Não? Bom, vamos ver aqui alguns exemplos para ver se tiver dúvidas, eu acredito que vai ficando mais claro através dos exemplos, né? Então, vou até pegar aqui um exemplo mesmo. Deixa eu abrir aqui o livro do Gelson Iese. Vou colocar aqui, ó. Consideramos o lançamento de um dado e a observação da face de cima, né? Então esse é o fenômeno que está sendo investigado.
Então, quando a gente pega um dado e observa a face de cima, quais são as possibilidades de observação, né? Essas possibilidades elas vão compor o que a gente chama de espaço amostral, correto? Então, será esse conjunto aqui, certo? Então, já representei aqui pela letra que a gente está utilizando desde a aula anterior para falar de espaço amostral, né? Para não haver confusão. Então, feito essas considerações, aí o problema impõe o seguinte, vou ainda representar com essas letras aqui, né? Fica mais bonito, né, de escrever do que utilizando a minha letra. Isso aqui, ó. Aí ele dá duas condições, ele fala quais são a natureza, né, dos eventos que a gente vai ter que investigar. O evento A é ocorrer um número ímpar, né? E o evento B é ocorrer um número que seja maior ou igual a 2. Deixa eu colocar aqui o evento B, ocorrer um número maior ou igual a 2. Tá? Então, vamos tentar entender isso aqui. Ó. Vamos contar quais são os elementos desse conjunto, né? Já que se trata de um conjunto pequeno, a gente consegue fazer isso. Por exemplo, quais são os elementos desse conjunto B aqui? Ocorreu um número que seja maior ou igual a 2, nesse caso. Quais são os elementos desse conjunto? É maior ou igual, né? Então começa já do 2. Ah, tá, entendi. Maior só. Isso. Então já começa logo desse 2 aí, né? Então, aqui ó, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo. E agora o evento é de ocorrer um número ímpar, né? Mas o que a gente quer calcular é o que? É a probabilidade de A dado que B ocorreu. Né? Essa é a nossa ideia principal. E agora? Ó, se eu considero ocorrer um número ímpar, né, o nosso conjunto A ele seria qual? Se eu olhasse apenas esse espaço amostral aqui, seria 1, 3 e 5, correto? Certo? Sim. 1, 3 e 5. Isso considerando esse espaço amostral. Né? Mas, quando a gente considera aí o cálculo da probabilidade condicional, como eu disse lá em cima, né, quando a gente deduziu, por assim dizer, de forma intuitiva essa forma, a gente viu que o nosso espaço amostral muda. Ele não é mais o espaço amostral inicial, ele se reduz. Né, ele passa a ser o espaço amostral B. Né? Então, a gente já vai ter que levar isso em consideração. Né? Então, a probabilidade de A ocorrer, dado que B já ocorreu, será então a probabilidade de ocorrer o número ímpar no novo espaço amostral reduzido. Ou seja, nesse espaço amostral aqui. Ó. Né? Então, esse passa a ser o nosso novo espaço amostral. Então, vamos... Deixa eu anotar aqui. Deixa eu ver... Então, vamos ver... Tá. Se o conjunto que forma B tem os elementos 2, 3, 4, 5, 6, né? Então aqui, ó, portanto, os elementos do conjunto A, né, considerando esse novo espaço amostral, são quais elementos? Ó, ocorrer o número ímpar, né? Mas dentro desse espaço amostral aqui, ó, vai ser então o 3 e o 5.
Vai ser composto pelos elementos 3 e 5. Certo? Vou até apagar esse aqui do início só para não confundir. Beleza? Então, com isso a gente já tem condições de, pelo menos a princípio, de calcular o P, a probabilidade de A condicional B. A gente pode ler assim também, né, para não ficar sempre carregando tanto a leitura, né? Imagina, toda vez que você vai ler, né? Probabilidade de ocorrer A dado que B já ocorreu. Não, você pode ler assim também. Probabilidade de A condicional B. Né? Acho que é uma maneira mais direta e não fica confuso, tá bom? Então, às vezes eu vou ler dessa forma e fica subentendido que eu estou me referindo a esse caso específico. Tá? Então, e agora? O que a gente faz com essa informação? Ó, melhor, em vez de escrever dessa maneira, para não complicar ainda, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou escrever aqui o conjunto, como eu tinha escrito antes, né? De ocorrer o número ímpar ainda no contexto, né, do antigo espaço amostral. Então seria composto pelos elementos 1, 3 e 5. Tá? Então, agora como é que fica o conjunto A no contexto do novo espaço amostral, do espaço amostral B? Né? Então, na verdade, eu não vou ter o evento A, eu vou ter o evento A após intersectar com o evento B, né? Para poder ficar mais claro. Tá? E assim eu acho que fica menos dúbio a anotação, correto? Aí, quando eu escrevo dessa maneira, fica mais claro que eu não vou mais utilizar o antigo espaço amostral, que eu vou utilizar o novo espaço amostral. Tá? Aí basta você comparar, ó, faça a intersecção entre A e B. Né? O que esses dois conjuntos têm em comum? Quais são os elementos que aparecem em comum nos dois conjuntos? Aparece o 3 e aparece o 5. Intersecção é isso, é você pegar o que há de comum em ambos os conjuntos. 3 e o 5. Certo? Então acho que assim ficou melhor. Né? Do jeito que eu ia fazer, eu acho que ia dar uma confusão maior do que estava. Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui no livro de novo. Do jeito que eu ia fazer, é uma forma semelhante com o que o Gelson Iese faz. Né? Eu acho que não fica muito claro quando a gente ainda está pegando os conceitos. Né? Então não é que a minha abordagem seja melhor do que a dele, não, mas eu acho que assim fica mais claro, pelo menos nesse sentido. Tá? Já que nem dessa fórmula aqui, ó, de início, ele só vai falar dessa fórmula lá na frente, ainda por cima através de exemplos, não menciona ela de uma maneira direta. Tá? Então, com isso a gente tem condições de calcular agora a probabilidade de A condicional B. Né? Opa. Que pela nossa construção é o que? A quantidade de elementos do conjunto aqui, ó, A intersecção com B. Né? Quantos elementos tem nesse conjunto A intersecção com B? São 2 elementos. Né? Dividido pelo nosso novo espaço amostral, pela quantidade de elementos do nosso novo espaço amostral. Então, quantidade de elementos do conjunto B. 1, 2, 3, 4, 5. 2/5. Né? E assim está finalizado a questão. Beleza? Alguma dúvida aí até agora, pessoal? Não? Por enquanto não, professor. Não, beleza. É porque eu pedi para vocês falarem porque eu não estou olhando aqui a tela de mensagens, tá? Aí se vocês escreverem eu não vou ver.
Então, beleza. Então, com esse exemplo fica claro o seguinte, né? Que a gente tem duas formas de calcular essa probabilidade condicional, né? Então, vamos colocar assim, ó. Observação. Temos duas formas de calcular probabilidade de A condicional B, né? Então, a primeira é essa que a gente fez, né? Essa primeira forma é você escrever da maneira como a gente construiu aqui, tá? Sabendo, contando de forma direta a quantidade de elementos do novo espaço amostral reduzido e a quantidade de elementos da intersecção entre os eventos A e B, né? E fazendo essa proporção que a gente calculou aqui nessa fração, né? Só que essa é uma maneira que não se aplica a todos os casos, né? É uma maneira restrita, né? Então, N de A intersecção com B dividido pela quantidade de elementos de B, né? E a segunda maneira, né, seria você calcular a probabilidade de tudo, né? A probabilidade dessa intersecção ocorrer, a probabilidade desse evento B ocorrer, né? Então vou tentar justificar essa ocorrência. Vou fazer isso mais na frente, né? Vou colocar assim: P de A intersecção com B seria a probabilidade de A intersecção com B dividido pela probabilidade de B, tá? Assim, essas são duas maneiras, são duas formas diferentes e ao mesmo tempo não são tão diferentes assim, né? A segunda maneira ela surge como uma espécie de manipulação algébrica da primeira, tá? Por quê? Como que eu justifico isso? Ó, vou fazer assim, vou selecionar aqui essa parte, né? Vamos construir o passo a passo aqui, ó. Vamos ver. Fazer assim, ó, dividindo N de A inter B e N de B por N de ômega, ou seja, pela quantidade de elementos do espaço amostral, a gente vai ter o seguinte, ó. Eu vou ter probabilidade de A condicional B, como? Aí eu vou dividir tanto esse número por ômega quanto esse daqui de baixo por ômega. Ou por N de ômega, quer dizer, né? E aqui N de B dividido por N de ômega, né? Eu posso fazer isso sem alterar a minha equação? Eu posso, porque olha só, no fundo eu vou estar o quê? Eu vou estar pegando essa primeira fração, multiplicando pela segunda fração invertida, né? Assim eu vou ter N de ômega em cima e N de ômega embaixo, ambos multiplicando. Eu vou cancelar e vou ter exatamente o que eu tinha inicialmente, tá?
Então, ao dividir em cima e embaixo pelo mesmo termo, eu não altero em nada a minha fração. Beleza? Acontece que, ao fazer essa divisão, surge algo interessante para a gente. Pela definição que a gente viu na aula anterior, a quantidade de elementos de um evento sobre a quantidade de elementos de todo o espaço amostral nada mais é do que a probabilidade desse evento ocorrer. Probabilidade, no caso do evento, é A intersecção com B. Né? Isso dividido por a quantidade de elementos do evento B dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral é simplesmente a probabilidade do evento B ocorrer. Tá? Então existem essas duas abordagens que você pode utilizar de uma maneira direta ou não. Como eu disse, são duas formas diferentes e ao mesmo tempo não tão diferentes assim. Né? A segunda brota de uma curiosidade, de uma manipulação algébrica da primeira. Né? Então vamos ver como que a gente pode aplicar esse conceito. Até aí tudo bem, gente? Vocês estão compreendendo? Alguma dúvida até o momento? Não? Tranquilo, professor. Beleza. Vamos pegar aqui então. Esse exemplo diz o seguinte, também estou tirando aqui lá do livro, do Gelson Iese. E deixa eu ver, eu estou colocando de estou colocando de preto mesmo, né? Diz assim, dois dados que ele chama aqui de D1 e D2. Né? D1 e D2 são lançados. A gente vai considerar então o espaço amostral. Eu lembro que a gente fez um exercício como esse na aula anterior, construímos na verdade, né, todo o espaço amostral que é gerado quando a gente lança dois dados. Vocês lembram desse exercício? Né? Dava ao todo um espaço amostral com 36 elementos. Né? Então, para não construir ele de novo, eu vou pegar ele aqui. Professor? Sim? A Kelly tá pedindo para participar da aula, aí ela falou que não tá aceitando. Esses alunos retardatários, espera aí. Pronto. Então, aí temos esse espaço amostral, né, gerado pelo lançamento desses dois dados, certo? Esse exemplo a gente fez, né, lá na aula anterior, né, eu construí lá esses pares ordenados e tudo, né? E a ideia que fica é o seguinte, digamos que os elementos, você tem aqui pares ordenados, certo? Os elementos da primeira entrada do par correspondem ao dado D1, né? E os elementos da segunda entrada do par correspondem ao dado D2, tá? E assim você forma todos esses 36 pares. Então, beleza, até aí nenhuma novidade. Só que aí o problema pede para a gente analisar essa construção no contexto de dois eventos. Aí ele faz as seguintes imposições. O primeiro evento é esse aqui, o evento A, né, que é o dado D1 apresenta o resultado 2. Né, e a segunda imposição é que o dado... a soma dos pontos nos dois dados tem que ser 6.
né? Então, essas são as duas imposições feitas ao problema. Aí, com essas informações, ele faz a pergunta para a gente, né? Calcule a probabilidade de ocorrência do evento A, dado que o evento B ocorra. Tá? Qual é essa probabilidade? É o nosso objetivo aqui, calcular. Tá? Então, a gente pode calcular isso utilizando essas duas formas de se calcular, né? Ou seja, a gente pode contar os elementos, né, da intersecção desses dois eventos, A e B, do espaço amostral reduzido, né, igual como a gente fez aí no exemplo anterior, né? Ou a gente pode partir para outra abordagem, né? Então vamos fazer primeiro a primeira abordagem, depois vamos utilizar a segunda, tá? Então, vou dizer assim. Vamos cá, primeira abordagem. Opa. Então, pela primeira abordagem, como eu disse, a gente tem que contar os elementos, né? Primeira coisa que a gente faz, lembram que na aula anterior eu falei sobre isso, né? Quando a gente vai mexer com um problema de probabilidade, uma das primeiras coisas que a gente deve fazer é tentar entender o nosso espaço amostral, né? E por entender, eu estou falando literalmente contar o nosso espaço amostral, saber o tamanho dele, né? Quando possível, é claro, né? E no contexto dos problemas que a gente está trabalhando aqui, sempre vai ser possível contá-lo, né, de alguma maneira. Então, mas por se tratar de probabilidade condicional, o nosso espaço amostral é um espaço amostral reduzido. Ele é a quantidade de elementos do evento B, né? Então, vamos calcular aí a quantidade de elementos do conjunto B primeiro, certo? Então, quem são os elementos que compõem o conjunto B? Ó, sabendo que o conjunto B representa o seguinte evento, ó, que a soma dos pontos nos dois dados é 6, né? Onde desses pares ordenados aqui eu vou ter, quais desses pares aqui eu vou ter a soma das duas entradas resultando em 6? Diagonal, você observar 5 e 1, 4 e 2, 3 e 3, 2 e 4, 5 e 1. Exatamente, é porque dá pra gente contar assim, ó. Essa primeira aqui soma 2, né? Essa daqui soma 3, essa daqui soma 4, todos esses aqui somam 5 e todos esses aqui, que são os que nos interessam, somam 6, né? Então vamos pegar esses elementos, ó. 1 em 5, 2 e 4, 3 e 3, 4, 2 e 5 e 1. 1 em 5, 2 e 4, 3 e 3, 4 e 2 e 5 e 1, né? Mas aí eu pergunto para vocês, olha, por exemplo, 1 em 5 e 5 e 1 não são o mesmo elemento, não? Eu estou contando duas vezes repetido? Ou não? O que vocês acham? Não. Não? Por quê? Tem que um esteja em X e outro em Y. Oi? Tem que um esteja em X e o outro em Y. Como assim? Bom, por exemplo, o 5 pode representar o X e o 1 o Y. Mas que X e Y? Não, professor, são dois dados aí. Aham. Isso. Um é um dado e outro é outro dado. Exatamente. Por isso mesmo. Lembrando que a primeira entrada representa o dado D1 e a segunda o dado D2, né? Então, quando você tem 1 em 5, você tem o dado D1 com o 1 virado para cima e no dado D2 o 5 virado para cima, enquanto na outra configuração você tem o oposto. No dado D1 o 5 está virado para cima e o dado D2 o 1 está virado para cima, tá?
Então você vê, em outros contextos, a gente poderia, de repente, até considerar que esses aqui são o mesmo elemento, mas não é o nosso caso. Então tá vendo como a interpretação ela é relevante, né? Quando a gente vai analisar um problema, principalmente se tratando de probabilidade, certo? Então esses são os elementos do nosso espaço amostral reduzido, do evento B, né? E agora, o que mais a gente precisa fazer? Ó, eu preciso, eu estou usando a primeira abordagem, certo? Eu preciso saber a quantidade de elementos de A intersecção com B, né? Se eu já calculei a quantidade de elementos de B, seria interessante a gente calcular a quantidade de elementos de A. Aí depois a gente faz a intersecção deles para descobrir, né? É uma maneira da gente fazer isso. Então, sendo que o evento A é o quê? O dado D1 apresenta o resultado 2, né? E aí? Quais são os elementos desse evento? Onde o dado D1 apresenta resultado sempre 2. A linha 2. A coluna 2, né? Isso aqui, ó. Linha e coluna é questão de perspectiva, né? Mas a ideia tá válida, né? Então, tá aqui, ó. A gente vai sempre ter o dado D1 valendo 2, enquanto o dado D2 vai assumir valores de 1 a 6, né? Então vamos colocar aqui esses elementos. Tenho 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5 e 2 e 6. Beleza. Então, mas o que não me interessa para poder calcular a probabilidade de A ocorrer dado que B ocorreu é a intersecção entre esses dois conjuntos, né? Quais são os elementos que A e B têm em comum? E aí? Olha aí, por exemplo, esse primeiro aqui, 1, 5, está no conjunto A? Tá não, né? O 2, 4 está no conjunto A? Aqui, ó. O 2 e o 4. Professor, Sim. então no caso aí, tipo, tipo, se o primeiro e o B, 1 e 5, esse só é um elemento, então no caso. Aham. 2 e 4 é um outro elemento. Exatamente. Cada par ordenado desse aqui é um elemento, né? Cada par ordenado desse é um elemento, certo? Tá, obrigado. É um evento aí que a gente está analisando. Outro que seja em comum. Ó, o 2 e o 4 a gente já viu que os dois têm em comum, então entra aqui, né? 3 e o 3 não, né? Qual é o outro? Não tem, né? Ou tem? Alguém enxerga mais algum aí? Não, não tem. Porque ó, basta você ver o seguinte: no conjunto A, todos os pares ordenados vão começar com 2, né? Então, para você ver o que ele tem em comum com B, você vai ter que ir lá nos elementos de B e procurar aqueles cujos primeiros elementos, a entrada, né, dos pares ordenados começam com 2. E esse aqui é o único, né? Então, esse par ordenado 2, 4 é o único elemento em comum nesses dois conjuntos, tá? Então, qual é a probabilidade de ocorrer A, dado que B já ocorreu? Aí vai ser a quantidade de elementos dessa intersecção dividido pelo nosso espaço amostral reduzido, que é a quantidade de elementos do espaço amostral reduzido, né? Então, esse aqui, a intersecção só tem um elemento, enquanto o nosso espaço amostral reduzido tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, probabilidade de A ocorrer, dado que B já ocorreu, é de 1/5. Certo?
Todos entenderam até aqui? Ou tem alguma dúvida? Ok? Bom, então vamos ver a segunda abordagem. A segunda abordagem consiste em utilizar essa fórmula, né? Ou seja, agora em vez de contar a quantidade de elementos que existem nesses conjuntos, eu vou calcular a probabilidade associada a esses eventos, né? Aos eventos da intersecção e desse espaço do evento B, né? Do evento B ocorrer. Tá? Essa parece um pouco mais elaborada, né? Vamos ver se ela é mesmo, certo? Então, vamos lá, né? Tá. Beleza. Quantidade de elementos, ó. Vamos ver, probabilidade de A, não, de B. Ó, lembrando aqui que probabilidade de B é a quantidade de elementos do conjunto B sobre a quantidade de elementos do espaço amostral, tá? O nosso espaço amostral aqui tem quantos elementos ao todo? N de ômega tem quantos elementos? 36. Tá? Espaço amostral aqui total do início do problema tem 36 elementos. Né? Então, e na primeira abordagem a gente viu que o evento B, né, que a soma dos pontos dos dois dados é 6, é um conjunto que tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Né? Dividido pelo espaço amostral que é 36. Então, a probabilidade de você jogar dois dados, né, e a soma dos pontos nos dois dados der igual a 6 é de 5 em 36. É isso que está dizendo essa informação inicial. Tá? Beleza. Por que eu estou calculando isso? Porque nessa segunda abordagem eu preciso calcular o P de B, né, o termo que vai aqui no denominador. Agora a gente precisa calcular o P de A intersecção AB. Né? E agora, como é que a gente faz essa segunda parte? Alguma sugestão? E aí, gente? O que vocês acham? Quantos elementos tem a intersecção entre A e B? Não tem só um elemento? Né? Então, olha, probabilidade de A intersecção com B vai ser o quê? A quantidade de elementos desse conjunto A intersecção AB dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral ômega. Tá? Aqui eu já estou voltando para o espaço amostral inicial. Então, sabendo então que a quantidade de elementos dessa intersecção é 1 e que ômega é 36, isso aqui dá 1 sobre 36. Né? Pronto. Com isso, a gente consegue calcular a probabilidade de A ocorrer, dado que o evento B já ocorreu. Pela segunda forma, isso é o quê? É a probabilidade de A intersecção B, que a gente acabou de calcular, de A intersecção B, dividido pela probabilidade de B. Ou seja, 1 sobre 36 dividido por 5 sobre 36.
Divisão de frações. A gente conserva a primeira fração, multiplica pela segunda fração invertida, né? Então, em vez de ser 5 sobre 36, eu vou ter 36 sobre 5. Né? 36 multiplicando embaixo, ele aparecendo também em cima, né? Tudo multiplicando, dá para a gente cancelar. Sobra só apenas um em cima e o 5 embaixo. E olha só que coincidência, deu 1 sobre 5 novamente. Certo? Então a gente vê que pelas duas abordagens, necessariamente a gente tem que chegar nos dois resultados iguais. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Não. Tranquilo, né? Não se deixe enganar, viu? De probabilidade é igual a teoria dos números, né? Probabilidade, você consegue enunciar um problema de tal forma que até uma criança no ensino fundamental entenda, né? E que muitas vezes até um especialista na área tem que se contorcer todo para resolver, né? Então, assim também é nas probabilidades aí. Essa simplicidade esconde muita coisa. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o teorema da multiplicação. É só uma implicação daquela fórmula inicial, né, e como a gente pode entender esse resultado. Então, quando a gente afirma que a probabilidade de um evento A, dado que B ocorreu, é P de A intersecção AB sobre P de B, né? De maneira similar, se a gente afirmar que a probabilidade do evento B ocorrer, dado que o evento A já ocorreu, né, o oposto, isso é a mesma coisa que dizer, calcular isso é a intersecção entre a probabilidade, é a probabilidade entre a intersecção de A inter B, dividido agora pela probabilidade de A. Tá? Que agora o espaço amostral reduzido não é mais o evento B, porque ele não é mais o fator condicional. Agora é o evento A, nessa aqui de baixo. Né? Em ambas as formas, quando você passa multiplicando, por assim dizer, esse P de B e esse P de A para o outro lado, você tem duas maneiras de expressar essa probabilidade da intersecção. Né? Você pode dizer que a probabilidade de A intersecção AB é igual à probabilidade de B vezes probabilidade de A, dado que B ocorreu, ou ainda pode dizer que a mesma probabilidade da intersecção é a probabilidade de A vezes probabilidade de B, dado que A ocorreu. Tá? Ou seja, a probabilidade de ocorrer de forma simultânea, né, esses eventos A e B, né, por isso que está o símbolo de intersecção, né, ele é na verdade o produto da probabilidade de um deles, né, ou seja, ou de A ou de B, né, pela probabilidade do outro, dado que o primeiro evento ocorreu. Então há essa ligação entre eles. Né? Aí, colocando dessa maneira, não parece lá algo que diz muita coisa, né, a respeito, mas a gente vai ver daqui a pouco que isso, na verdade, essa interpretação de você simplesmente passar para o outro lado, tudo, é muito importante para a gente entender
por que que em eventos independentes a gente multiplica as probabilidades em vez de somar ou de fazer qualquer outra operação, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ok? Então, esse é o chamado teorema da multiplicação, né? Apesar de ser uma mera aplicação, né, daquilo que a gente já construiu anteriormente, né? Então, só para mostrar de uma maneira assim bem simples como que isso acontece, vou pegar aqui um exemplo, aqui é um exemplo do livro mesmo. Vou escrever aqui primeiro. Vou colocar aqui o enunciado do exemplo. Epa, não vai ficar. Então temos aí um lote de 50 peças boas e cadê? Aqui o restante da questão. 50 peças boas e 10 defeituosas, né? A ideia é escolher uma peça ao acaso, né? E sem a reposição dessa peça, outra peça a gente vai e escolhe ao acaso novamente, né? Então a gente vai ver como em um exemplo como esse aparece aí uma ideia de ilustrar, né, o teorema da multiplicação, né? Uma situação como essa fica mais clara de ser entendida quando a gente coloca em um tipo de diagrama de árvores, né? Isso por quê? Porque é um evento que só envolve poucas etapas, por assim dizer, né? Você só tem duas considerações a fazer. Ou as peças são boas, ou elas são defeituosas, né? E aqui você já tem uma maneira de estabelecer o percentual entre elas, né? Então vamos construir assim esse diagrama, ó. Vou colocar aqui embaixo. Então aqui vai ser para as peças boas e esse ramo da árvore para as peças defeituosas, né? Boas e aqui as defeituosas D. Então, primeiro, se a gente está afirmando que são 50 peças boas e 10 defeituosas, quantas peças são ao todo? (50 boas e 10 defeituosas). Temos 60 peças, né? Então, qual a probabilidade dentre essas 60 peças a gente pegar uma peça que seja boa? É 50 dividido por 60, né? Então a probabilidade de você seguir esse ramo da árvore aqui, ó, é de 50 em 60. Vou fazer assim um pouco mais redondinho, né? De forma análoga, então, se a probabilidade é de 50 em 60 de se obter peças boas, a de se obter peças defeituosas vai ser quanto? Vai ser 10 em 60, ou 1/6 se você quiser colocar. Aqui também poderia ser 5/6, né? Aí fica a seu critério, né? Na verdade eu vou fazer isso mesmo. Não, eu vou deixar assim porque é para ficar bem claro que eu estou me referindo às peças boas e às peças defeituosas, né? Já de acordo com o enunciado, tá? Para quando você for lá olhar depois, saber exatamente de onde surgiu esse 5/6 e esse 1/6. Beleza, só que aí, ó,
essa árvore, ela não tem só esses dois ramos, né? Tem esse primeiro passo, que é de você retirar duas peças, né? Dela poder ser boa ou defeituosa, né? E aí, ó, a gente tem que ver o restante do problema. Uma peça é escolhida ao acaso, foi o que a gente fez aqui. Escolhemos uma peça e ela só pode ser boa ou defeituosa. E sem reposição desta. Então significa que quando a gente for fazer a nova escolha, uma nova retirada de peças, não teremos mais um total de 60 peças como espaço amostral, e sim 59, porque já retiramos uma peça. Tá? Então essa foi a primeira etapa. Né? Se a gente tirou uma peça boa, né, aí aqui vamos considerar aqui novamente dois eventos. Novamente temos a possibilidade de ter peças boas e peças defeituosas. Né? Da mesma forma, temos a possibilidade de ter peças boas e defeituosas. Certo? Então é como eu disse. No início tínhamos 50 peças boas de um total de 60. Né? Já tiramos aí uma peça nessa primeira etapa. Agora na segunda retirada. Né? Sendo que não houve reposição da primeira. Tá? Agora então qual vai ser a probabilidade de eu retirar novamente uma peça boa? Né? E agora? 49, 59? Por quê? Porque uma não voltou. Sim, mas e de onde veio o 49? Que são 50 peças boas? Não, fica 50 e 49. 59. Não entendi, repete por favor. Vai ficar 49 Uhum. ou 59. Sim, mas aí eu quero saber de onde veio o 49. Não, desculpa, vai continuar 50 por 49. Ou 59. E por quê? Porque eu não sei se a que o senhor tirou é boa ou defeituosa. Mais alguém concorda ou discorda? E aí, fica 49 sobre 59 ou 50 sobre 59 e por quê? Então, prestem atenção no experimento que a gente está fazendo, né? Aqui, foi a primeira etapa, né? Essa aqui foi a nossa primeira etapa. Deixa eu fazer isso aqui direito. Né? Essa parte aqui, nossa primeira etapa. Tá? Então, quando eu vim para esse ramo da árvore, significa que de todas essas 60 peças, eu retirei uma peça boa. Tá? Uma peça boa. Seguir por esse ramo da árvore significa que eu tirei uma peça boa. Né? E agora, então, eu já não tenho mais 60 peças ao todo. Eu, de fato, só tenho 59. No espaço amostral vai ter 59. Né? Mas em cima, qual vai ser o denominador? Vai ser 49 ou vai ser 50? 49, porque lembre, das peças que eu tirei, o fato de eu estar seguindo por esse ramo da árvore indica que eu tirei uma peça boa. Né? Então, dentre as 60, agora eu vou estar com 59, mas essa uma que eu tirei foi uma peça boa. Tá? Então, eu vou ter um total de 49 peças boas para retirar de um total de 59 peças ao todo. Né? Então, é essa a possibilidade que eu tenho de retirar uma peça boa novamente. Certo? E qual a possibilidade de eu retirar aqui, depois de ter retirado uma peça boa, né, aqui na primeira rodada, na primeira parte do experimento, qual a possibilidade de eu retirar uma peça defeituosa?
O espaço amostral a gente já sabe que é 59, né? Porque já foi retirada uma peça. Mas qual vai ser aqui o denominador? Ou quer dizer, o numerador? Seria 48? Por quê? Nesse caso aí, o senhor tirou a bolinha boa. Então, mas quantas peças defeituosas tem ao todo no lote de total aí de peças? São 10. São 10, né? E dessas 10 peças, o fato de eu estar seguindo esse ramo aqui da árvore, ó, né? Tô seguindo esse ramo aqui. O fato de eu estar seguindo esse ramo significa que eu tirei, desse total de 60, eu tirei uma peça e essa peça foi uma peça boa. Eu mexi nas peças defeituosas, então? Não. Não, né? Então eu tenho de fato uma peça a menos, por isso que o meu denominador é 59, mas o meu numerador continua a ser 10, porque eu sei que eu não retirei nenhuma peça defeituosa. Por isso que eu estou seguindo esse ramo aqui da árvore. Certo? Então vejam como é delicado, né, esse processo aqui de você calcular as probabilidades, né, de cada uma das partes. Né? Beleza. Agora vamos aqui, ó, digamos que eu segui o outro ramo da árvore, né? De eu ter retirado uma peça defeituosa. Foi aqui meu experimento e a probabilidade de eu ter retirado uma peça defeituosa é de 10 em 60. Né? Aí eu retirei uma peça defeituosa do meu lote de peças. Né? Então, qual a probabilidade agora de uma segunda retirada eu obter uma peça boa? Sendo que eu já retirei uma, então o denominador é 59. Né? Então, qual a probabilidade agora de eu retirar uma peça boa? Sabendo que eu já retirei uma defeituosa. E aí? Lembre bem, ó, essa aqui é a primeira parte do experimento. Né? Nessa primeira parte, eu tinha 10 chances em 60 de retirar uma peça defeituosa. Aí digamos que eu tirei uma peça defeituosa. Né? Beleza, tinha essa possibilidade, eu tirei. Agora, na segunda possibilidade, na segunda rodada do experimento. Né? Eu estou com uma peça a menos, foi retirada uma peça defeituosa. Agora, qual a possibilidade de eu retirar uma peça boa? Quantas peças boas ainda restam no lote? 50? 50. Se eu tirei uma defeituosa, eu não mexi nas peças boas, então elas continuam sendo um número de 50. Então é de 50 sobre 59. Né? Agora, digamos que eu retirei uma peça defeituosa, né? Beleza, já retirei uma peça, eu sei que meu denominador agora é 59. Qual a probabilidade de eu retirar novamente uma peça defeituosa? Bem, professor, Oi. eu acho que o X da questão, ou o segredo, como eu gosto de falar, está justamente nessa primeira subdivisão aí. Aham. Dá para saber quem é o numerador. Como é que é? Repete, por favor, que você fala do numerador aí. Nesse primeiro dia, a gente está analisando agora as defeituosas. Certo. Então, se você olhar, se atentar para ela, e souber quanto que é cada uma delas, Uhum. para entender o que aconteceu com o numerador da fração. Sim. Exatamente, porque ó, basta entender, segue o caminho, né? Segue o ramo da árvore. Né? Aqui eu tinha 10 chances em 60 de retirar uma peça defeituosa. Digamos que tiramos uma peça defeituosa. Né? Então foi retirada uma peça de fato e que ela foi defeituosa. Quantas peças defeituosas haviam inicialmente? Haviam 10. Se eu tirei uma do lote e ela era defeituosa, passam a ter 9. Né? Então a chance de eu retirar novamente uma peça defeituosa vai ser 9 de um total de 59, porque afinal de contas já foi retirada uma peça. Né? Então são essas as possibilidades
digamos, relacionadas a cada um desses eventos na segunda etapa, né? Então, pelo diagrama, a gente conclui que a probabilidade de ambas serem defeituosas, qual é ao mesmo? De ambas as peças serem defeituosas. Qual seria? Ó, eu retirei uma peça ao acaso, né? E sem reposição eu tirei outra, tá? Então, quando eu retirei uma peça ao acaso, eu estou me referindo à primeira etapa do experimento, né? Esquece o que está à direita aqui. Você foca apenas nessa parte aqui, ó, tá? Na retirada da primeira peça, né? Eu vou colocar aqui a pergunta primeiro, para ficar melhor. Aqui, Professor. sim. Pode falar. Talvez você olhar apenas para esse diagrama, onde tiver o D, defeituosa embaixo aqui, ó, nessa primeira, na última linha. Defeituosa e defeituosa seria 10, 60A, ou 10 sobre 60, Uhum. e 9 sobre 59. Essa é a ideia. Isso vem motivado pelo teorema da multiplicação, porque olha só, é o que eu quero tentar mostrar, né? Deixa eu apagar aqui. Assim. Eu deveria ter apagado esse primeiro. Calma aí, deixa eu colocar de novo aqui a pergunta. A probabilidade de ambas serem defeituosas é o quê? Então, olha só, no nosso experimento, o primeiro evento, probabilidade de A, né, é o que? De ser defeituosa? É 10 sobre 60. Né? Agora, qual a probabilidade dela ser defeituosa, dado que ocorreu o evento B? Ou melhor ainda, deixa eu inverter as coisas, né? Qual a probabilidade de ocorrer um evento B, né, dado que ocorreu A, ou seja, qual a probabilidade da segunda peça ser retirada ser defeituosa, dado que a primeira também foi defeituosa, né? É isso que a gente está perguntando, né? E isso, pelo diagrama de árvores, aponta que foi o seguinte, ó, 9 sobre 59, né? Na primeira etapa, a probabilidade de ser defeituosa é 10 sobre 60. Na segunda etapa, uma vez que a gente tirou uma peça defeituosa, aí a gente já segue aqui o ramo de baixo, né? Esse ramo de baixo aqui da árvore, né? E analisa só esses cabinhos aqui, né? Só esses dois ramos adjacentes, esquece os de cima, né? Isso por causa da natureza da nossa pergunta, tá? Então, se ele está perguntando a possibilidade de ambas serem defeituosas, a gente vai olhar aqui, ó. Primeiro, a possibilidade da primeira ser defeituosa, a gente já sabe que é 10 sobre 60. Tá? Então vamos agora para a segunda parte do experimento. Sabendo que a primeira é defeituosa, né? Ou seja, sabendo que A é defeituosa, qual a probabilidade de B ser defeituosa? Né? Então a probabilidade de novamente acontecer uma peça defeituosa, dado que a primeira também foi, é de 9 sobre 59. Assim, pelo teorema lá da multiplicação, a gente tem que P de A intersecção com B é igual a P de A vezes P de A desculpe, P de B, dado que A já ocorreu, né? Então, P de A é 10 sobre 60 e P de B, dado que A ocorreu, é 9 sobre 59. Aí a gente faz as multiplicações, aqui dá 90, né? 60 vezes 59
Dá quanto? 3.600 menos 60, né? Então dá 3.540. Aí dá para cancelar um com o outro. Fica 9 sobre 354. Dá para reduzir mais isso aqui, gente? Deixa eu ver. 3 mais 5 dá 8, mais 4 dá 12. Então esse aqui divide por 3, né? Então, dividindo por 3 em cima e embaixo, aqui eu tenho 3. 354 dividido por 3 dá 118. É isso mesmo? Errei alguma coisa aí, gente? Se não tiver errado, tá certo. Beleza? Então, aqui ó, para ficar uma simbologia mais clara, vamos fazer assim, ó. Probabilidade de ambas serem defeituosas, né? Então, a probabilidade de ser defeituosa eu vou colocar com P de D. Tá? Probabilidade de ser defeituosa. Então, a probabilidade de B ser defeituosa, dado que... Não, B não. B é boa, né? Então, vou colocar A ser defeituosa, dado que D é defeituosa. Né? Acho que é melhor colocar desse jeito, né? Então vamos mudar aqui só a notação para não ficar... para ficar de acordo com o contexto do problema. Porque eu simplesmente copiei a fórmula do jeito que eu fiz, né? Eu acho que seria melhor adaptar com a anotação do problema. Né? Então, eu tenho aqui... Como é que ficaria aqui, gente? A inter B seria A inter D. Aqui no A eu tinha usado para as defeituosas, né? Então aqui fica o D e aqui o A. Só para ficar de acordo com o que o problema está falando. Beleza? Beleza. Vocês entenderam o que eu fiz ou não? Eu sei que é meio complicado, mas quando você para observar o passo a passo, a complicação vai embora. O negócio é só não perder nenhuma etapa, né? A gente não... isso não é o tipo de coisa que a gente dá para fazer atropelando as etapas. A gente tem que prestar atenção nos mínimos detalhes, né? Mas uma vez montado todo o quadro, não aparece nenhum cálculo muito mirabolante, nem nada mesmo não. É só mesmo a gente saber tirar as informações de forma correta do problema. Ok? Então, aí é o que eu falei. Quando esses eventos eles são independentes, né, é onde esse teorema que eu coloquei aqui, ele se torna mais relevante. Esse teorema da multiplicação. Né? Então, vou fazer aqui um breve comentário sobre isso. Vou ficar assim. Independência de dois eventos, mas que pode ser facilmente estendido para 3, 4 ou mais eventos. Tá? 2 porque é o caso mais simples. Então, quando dois eventos eles sejam esses A e B que a gente está trabalhando até agora, né, de um mesmo espaço amostral ômega, como a gente já vem trabalhando até então,
A gente diz que eles são independentes, né, quando você tem a seguinte condição. Quando você tem o P de A, dado que B ocorreu, né, é igual à probabilidade de A. Né? Ou seja, o fato do evento B ter ocorrido não altera em absolutamente nada a ocorrência do evento do B ter ocorrido, não altera em absolutamente nada a ocorrência do evento A, certo? Então, P de A, dado que B ocorreu, é a probabilidade de A mesmo. Tá? Então, é assim. Ou então, se você quiser, probabilidade de B, dado que A já ocorreu, é igual à probabilidade de B. Então, isso, por definição, é o que a gente chama de probabilidade, de independência de dois eventos. Tá? Então, qual é digamos assim, a decorrência da gente definir isso dessa maneira? O problema está aqui no teorema da multiplicação, né? Porque, vou colocar aqui em forma de observação, né? Quando a gente falou lá que P de cadê? A união B, vou copiar logo esse trem. Probabilidade de A intersecção a B é igual a probabilidade B vezes probabilidade de A tal que B ocorreu. Porém, como a gente viu, se os eventos são independentes, impor a condição de que a probabilidade de B ocorreu não vai alterar em absolutamente nada a ocorrência do evento A. Então, isso aqui simplesmente vira a probabilidade de A. Né? E assim, a gente tem que probabilidade de A intersecção com B é igual a probabilidade de B vezes a probabilidade de A. Né? É por isso que a gente diz que em dois eventos independentes as probabilidades se multiplicam, né? E não que elas se somam, que elas se subtraem, são elevadas à potência ou algo do tipo. Né? Decorrem de forma direta desse teorema da multiplicação. Né, adequado ao caso da independência de eventos. Certo? Deixa eu ver se eu pego aqui um exemplo para a gente fazer. Cadê? Vamos ver. Tem um exemplo aqui, mas ele já está com as probabilidades todas resolvidas, né? A gente só tem que multiplicar, então não seria interessante. Bom, vamos usar o velho exemplo da moeda, então, só para ilustrar essa propriedade. Não queria usar ele não, mas para fins ilustrativos ele serve bem. Vou colocar aqui. Exemplo. Uma moeda é lançada 3 vezes, né? Aí a gente vai considerar os seguintes eventos. O evento A é de ocorrer pelo menos 2 caras. Né? Então vou registrar aqui o evento A, a ocorrência de 2 caras, de pelo menos 2 caras. Né? Esse pelo menos aí faz toda a diferença. Né? E o evento B,
ocorrem resultados iguais nos 3 lançamentos. Tá? Então, primeira coisa que a gente pode fazer, né, para resolver um problema assim, a gente pode contar os elementos do espaço amostral. Né? Vamos ver aqui, né, quem são esses elementos. Como se trata do lançamento de uma moeda 3 vezes, né, a gente vai representar assim por a letra C por cara, não, C por coroa, né? Acho que nos livros é usado assim, C coroa e K por cara. Né? Como são 3 lançamentos, eu vou representar por tríades aqui, né, em vez de pares ordenados. Né? Então eu posso, por exemplo, obter 3 caras. Né? Outra possibilidade, sei lá, 2 caras, uma coroa. Outra possibilidade, cara, coroa e cara. Né? Outra, cara, coroa e coroa. Ou ainda, coroa, cara e cara. Falta mais algum? Deixa eu ver. Falta. Coroa, cara e coroa. Coroa, coroa, cara. Né? Falta mais alguma, gente? Falta as 3 coroas, né? Acho que agora fechou. Você tem que dar 8 ao todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo. Né? Tem que dar 8 por causa do seguinte, né? Você tem que as moedas são cara ou coroa, certo? Então você tem a primeira moeda, ou o primeiro lançamento, o segundo e o terceiro. O primeiro lançamento pode dar cara ou coroa, no segundo também, no terceiro também. Possibilidade, 2 ao cubo que dá 8. Então, na hora que você for montar os elementos do espaço amostral, você tem que dar um total de 8 elementos. Beleza? Princípio fundamental da contagem é aplicado aí. Então, a ocorrência de pelo menos 2 caras, né? Quando que isso acontece? De pelo menos significa que pode acontecer 2 ou pode acontecer 3 vezes também, né? Então, nesse caso, a possibilidade de ocorrer 3 caras está dentro desse evento. Aí, pelo menos 2 caras, então essa possibilidade de aparecer aqui, cara e coroa também está dentro. Essa outra possibilidade aqui, onde aparece cara no primeiro e no terceiro lançamento, também está dentro. Cara, coroa, cara. E onde mais? Aqui, coroa, cara e cara. E agora, e só, né? Acho que são só esses aí. Tá aí onde aparecem pelo menos 2 caras, né? E vamos contar agora o segundo evento. Ocorrem resultados iguais nos 3 lançamentos. Quando que isso acontece, gente? De ocorrer lançamentos iguais nos 3 lançamentos. Quais são esses eventos? E aí? Lançamentos iguais só acontece aqui, 3 caras e 3 coroas. Pronto, já descrevemos aí os eventos A e B, descrevemos o espaço amostral, né? Então, beleza. O que os eventos A e B têm em comum? Vamos calcular aqui a intersecção A intersecção com B. O que eles têm em comum? Deixa eu ver. Só as caras, né? Aqui os 3 lançamentos simultâneos. Então eu vou colocar cara, cara
E cara, só tem esse elemento em comum, né? Então, o que a gente pode dizer a respeito desses eventos A e B, de ocorrerem pelo menos duas caras e de ocorrerem resultados iguais nos 3 lançamentos? E aí? Dados... aqui a gente calculou, né, cada um do conteúdo, né, de cada um desses conjuntos, de cada um desses eventos, né? Aí agora eu quero que vocês me digam, esses eventos eles são dependentes ou são independentes? O que vocês acham? Dá pra gente responder isso ou não? E aí? Sugestões? Professor, como assim? Dependentes e independentes? Então, se eles forem independentes, eles vão respeitar essa lei aqui, né, da independência de 2 eventos, né? Produto da probabilidade de B vezes a probabilidade de A vai dar a probabilidade da intersecção entre os dois, né? Se forem dependentes, esse produto aqui vai ser menor, tá? Vou fazer isso aqui para ilustrar a ideia. Olha só. Então, o conjunto ômega tem 8 elementos. Quantos elementos tem o conjunto A? Tem 1, 2, 3 e 4. Sabendo disso, qual a probabilidade de A ocorrer? E aí? Probabilidade, a quantidade de elementos do evento sobre a quantidade de elementos do espaço amostral, né? Então é 4 sobre 8. Quanto é 4 sobre 8? 4 sobre 8. Dá para simplificar? Dividindo por 4, né? 4 em cima e 4 embaixo fica 1 sobre 2, correto? A probabilidade de A ocorrer, ou seja, probabilidade de ocorrerem pelo menos 2 caras nesse lançamento das 3 moedas é de 1 sobre 2. É de 50%. Tá? Agora vamos calcular a probabilidade desse evento B ocorrer. Oi? Alguém falou alguma coisa, gente? Não? Não, mas eu vou falar. Pode falar. Eu acho que eles são independentes, porque você vai encontrar em B a probabilidade de 1 quarto. Sim. Se você pegar 1 quarto vezes 1 meio, dá 1 oitavo, que é a intersecção lá. E aí se enquadra nesse que você está falando aí. É isso aí mesmo. Agora vamos fazer o passo a passo. Mas é bem isso aí mesmo, né? Então olha só. Probabilidade do evento B ocorrer. Quem é o evento B? É de ocorrerem resultados iguais nos 3 lançamentos. A gente viu que isso pode ocorrer em 2 situações, onde os 3 lançamentos dão cara e os 3 lançamentos dão coroa, né? Então, são dois eventos possíveis de um total de 8, né? Que é composto do... É o conjunto de todos os elementos do espaço amostral. Então, eu tenho 2 possibilidades de um conjunto total de 8, né? 2 sobre 8, simplificando, fica 1 quarto, tá? E qual é a probabilidade de A intersecção de B ocorrer? É a quantidade de elementos desse conjunto dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral, 1 sobre 8. Ora, a gente viu acima que a probabilidade de A inter B, se ela for igual à probabilidade de A multiplicado pela probabilidade de B, significa que esses eventos são independentes, né? Foi o que a gente viu aqui, ó, nesse resultado, né? Quando a ocorrência do evento B não interfere em A, significa que eles são independentes, e isso é sintetizado nessa equação aqui, tá?
Então, todo evento que pode ser colocado nessa condição significa que eles são independentes, embora você não consiga ver de cara no contexto do presente, no contexto do problema, que não há relação entre esses eventos. Se você não consegue perceber isso, coloca lá em termos matemáticos, que a matemática vai poder te dizer isso, né? E é o que acontece exatamente aqui, ó. A gente vê que probabilidade de A inter B é 1 sobre 8, né? Probabilidade de A é 1 sobre 2. E a probabilidade de B é 1 sobre 4. De fato, né, 1 sobre 4. De fato, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 4 dá 1 sobre 8. Né? Portanto, A e B são independentes. Só porque satisfazem essa equação. Né? Mas assim, olhando de cara para esses eventos, né? Ocorrem pelo menos duas caras e ocorrem resultados iguais nos 3 lançamentos. Quem em sã consciência vai olhar isso do lançamento de 3 moedas e vai dizer que uma coisa não interfere na outra? Né? Você não tem condição, não está no senso comum afirmar uma coisa dessa. Né? Aí daí que surge todo esse tratamento matemático, né, com a teoria das probabilidades, para dizer que o senso comum ele não serve como opinião científica. Né? Ao contrário do que muitos especialistas em pandemia vêm dizendo atualmente, né? Então, beleza? Então, com isso é que a gente consegue dizer que não há uma relação de interdependência entre esses dois eventos. Alguma dúvida até aí, gente? Não? Algum comentário? Sem comentário, professor. Sem comentários? Mas conseguiu entender legal o conteúdo? Quer dizer, a verdade você só vai descobrir depois que pegar os exercícios, né? Aí é que, como dizem, né? Aí é que são elas, né? Porque muita coisa você tem vários exemplos lá no livro que vocês vão poder dar uma olhada para poder, né, ganhar assim mais familiaridade com a ferramenta, né? A ideia era só mesmo apresentar aqui alguns resultados preliminares e mostrar como funciona, né? Mas não façam isso antes de pegar a lista. Peguem um livro antes, deem uma olhada, tem vários exemplos, né? Aqui eu cobri pelo menos as partes que eu acredito que o livro deixou de uma forma um pouco mais nebulosa, né? Pelo menos foi o que eu achei pelo tratamento que ele deu, né? Deveria ter deixado algumas coisas um pouquinho mais claras, né? Mas é normal. Isso não diminui em nada o grau de excelência do livro, porque, como eu falei para vocês, é a minha coleção favorita, né? Quando se trata de matemática do ensino médio, para mim essa é a melhor coleção que já fizeram. Então, mas também, por ser a melhor, também não chega a ser perfeita em todos os pontos, né? Então acontece, certo? Então, se não há comentários, a gente vai encerrando por aqui. Vou postar a lista daqui a pouco para vocês derem uma praticada, beleza? E bom, e é isso. Depois, quando voltarem as aulas, né, a gente continua a falar sobre estatística descritiva, né? Aí onde a gente vai usar probabilidades aqui e acolá, né? Então, tranquilo? Então, boa noite a todos. Então, bons estudos aí e bom descanso a quem for descansar, né? Claro. Boa noite. Então, falou, até mais, pessoal.